Aqui está o Déficit de Atenção e Hiperativismo. É o livro de Suzana Petraglia Kowalczuk, que foi lançado na Bienal do Livro de Curitiba 2010. E agora nós vamos falar sobre esta obra. Bem, amigos, nós estamos aqui com Suzana Petraglia Kowalczuk. Tudo bem, Suzana? Tudo bem, e você, Celso? Suzana, você está lançando um livro, certo? Agora nós gostaríamos de saber por que você escreveu esse livro e do que se trata. Eu comecei a ver a necessidade no momento dessas escolas que estão tendo dificuldade com a violência e as crianças estão sofrendo com a pedagogia do século passado, quando deveria se trocar essa pedagogia, e da necessidade que eu sinto por ser apaixonada pela educação, de fazer alguma coisa para mudar a violência nas escolas, para mudar a atitude dos professores, que é muito desumana no momento. Então, vendo um dos meus netos com o transtorno de déficit de atenção, graças a Deus só o transtorno, não o hiperativismo, eu fui pesquisar o assunto e notei uma grande necessidade nas escolas, na psicologia, dos médicos, e me empenhei e me apaixonei pelo assunto, porque eu descobri que o transtorno de déficit de atenção é rotulado pelos médicos e pedagogos, e acontece que não é transtorno de déficit de atenção, é a evolução no DNA dessas crianças no final do século, que eles são muito inteligentes e vibram numa outra frequência. Suzana, como é uma criança ou jovem índigo? Os índigos sempre existiram, elas eram em menor quantidade, mas sempre existiram e eram vistas como crianças difíceis. Na escola elas eram tidas como burras e que viviam no mundo da lua. Então eu dou como exemplo Einstein, Gandhi, Beethoven e outros grandes da história que mais tarde surpreenderam o mundo com grandes inventos e revelações. O próprio Da Vinci e Miguel Ângelo eram índigos. Então acontece que não foram respeitados nunca. Agora, a partir da década de 80, é que se descobriu que nasceram no planeta uma série uma gama grande de índigos. E é quando houve um movimento hippie e essas crianças se rebelaram. Muitos foram para as ruas porque não entendiam porque pai e mãe brigavam, por que não tinha concórdia nas casas, e eles preferiam ir para a rua. Foi quando apareceram os meninos de rua. Suzana, a criança cristal é diferente. Qual a sua relação com o índigo? Celso, essas crianças começaram a aparecer no planeta a partir do ano 2000. Elas são crianças bem mais evoluídas e vieram para ancorar os índigos, para ajudar os índigos que não tiveram muita aceitação, não estão tendo muita aceitação na educação vigente. Elas são crianças maravilhosas, elas possuem uma aura branca, clara como cristal, às vezes ela é dourada, às vezes ela é púrpura, às vezes ela é lilás, às vezes ela é rosa. Então, essas crianças nascem com a cabeça um pouquinho maior que o corpo. Depois à medida que elas vão crescendo, elas te olham
com olhos bem sérios e penetrantes, e elas querem que você olhe também, porque elas estão tentando ler a sua alma. Essas crianças são o símbolo da nova raça. Elas estão chegando para anteceder os outros que virão a futuro. Suzana, fale sobre o índigo e como ele tem vivido. Certo, as crianças índigos são crianças e jovens. Elas são diferenciados pelo comportamento. Se eles estão longe de pessoas afins, eles parecem antissociais. Mas eles são extrovertidos, falantes, alegres e se comunicam muito bem quando eles estão com os seus afins. Eles não são desajustados, nem delinquentes e nem crianças com problema. Elas simplesmente vibram numa frequência, da sexta frequência de inteligência, e nós vibramos na terceira. Então, para ver o entendimento entre o índigo e os professores e profissionais da área das crianças e do jovem, há uma necessidade muito grande de que se conheça que essas crianças índigos existem e precisam de uma adequação dos pais e professores e profissionais da área para entendê-los. Porque muitas vezes eles não são compreendidos porque estão na sexta frequência. E nós não o entendemos por isso. E eles não entendem a nossa linguagem porque eles estão na sexta frequência. Acontece, porém, que não é desmotivação da aula ou do que nós estamos falando, e sim porque eles não se interessam por aquilo. O foco deles é outro, é mais criativo. E o ensino, como nós pais, tratamos com tipo ritual, e eles gostam das coisas mais criativas. Suzana, como ajudar essas crianças num tempo em que os homens não creem, né? E nem tem tempo para eles, na realidade, né? Nós precisamos ajudá-las e muito. Aos pais que creem e aos que não creem, o meu livro traz uma orientação de como lidar com eles. Eles precisam de amor, eles precisam ser entendidos como um ser mais humano. Eles trazem a paz, a harmonia, a alegria, a felicidade. E no mundo conturbado como o nosso, eles não estão achando lugar para se explicarem como eles são. Daí a necessidade de ter vindo a criança cristal, para os pais sentirem, e professores sentirem a necessidade de que há que se mudarem. Qual a sua proposta para a nova pedagogia? A minha proposta é uma pedagogia de valores, olhando para os grandes pedagogos de antes, como Montessori, Piaget, Waldorf e outros, mas adequando para o momento atual. Tem que expandir a pedagogia deles, adequando para que essas crianças do terceiro milênio possam cumprir a missão delas, serem mais humanas. E com isso nós vamos aprender com elas. Esta pedagogia tem que ser uma pedagogia de valores, em que entre a ética, a moral, o civismo, a honra e todos os conteúdos programados para a escola devem ser apoiados no humanismo, tem que ser explicado com amor, e toda essa orientação tem que ser baseada no humanismo, para que essas crianças possam entender a linguagem do professor numa sintonia menor, porque essas crianças jovens do terceiro milênio, elas estão numa sintonia mais alta. Há que se adequar a uma nova pedagogia. Os governos têm que se preocupar em sair da ação, em sair do papel para a ação, e procurar por pessoas que conhecem o assunto e propor, que compõem uma nova pedagogia para esse terceiro milênio.
Suzana, uma outra coisa, ó. Por que você escreveu a parte científica do TDAH se você os classifica como índigos e cristais? Olha, pode parecer incongruente até eu escrever a parte científica quando eu acredito que são índicos e cristais. Mas existe a necessidade no momento, porque existe aqueles que creem e aqueles que não creem. Então, os que não creem vão ler a parte científica e vão ficar interessados em ler a parte dos índicos e cristais. A primeira parte que trata da vinda dessas crianças com o DNA corrigido. Mas eu escrevi o TDA e o hiperativismo para que os pais entendam, então, como que é uma criança com um transtorno de déficit de atenção, sem achar que é uma coisa muito difícil para criar e para ele ir para a escola, porque não é nada disso. A criança está numa outra sintonia, e o que os neurologistas e psicopedagogos classificam como transtorno de déficit de atenção não é mais nada que essa é uma criança superdotada, muito inteligente e até gênios. E a criança é rotulada de burro, de irresponsável, de desajustado, e eles chamam os pais e mandam os pais levarem no médico e fazerem testes com o psicopedagogo e rotulam com as mesmas palavras que rotularam os grandes inventores e gênios da humanidade. As mesmas palavras que usaram com Einstein é usada hoje. Ele é burro e ele está no mundo da lua. Agora uma última pergunta, uma última e breve pergunta, Suzana. Ó, nesse livro você orienta como os pais devem agir com seus filhos com TDAH? Tem que orientá-los muito através de uma agenda, hora de acordar, hora de comer, hora de brincar, hora de fazer tarefa, hora de tomar banho, hora de brincar de videogame, hora de dormir. E lembrá-los, porque a criança e jovem com déficit de transtorno de atenção, ela esquece, ela está noutra frequência, e ela esquece muito. Cabe aos pais, professores, lembrá-lo de que eles têm hora para fazer tudo e ajudá-los na lição, ajudar a arrumar o material com antecedência. Também tem que dar muito amor, muito carinho. A criança gosta do toque, ele tem que ser tocado, beijado, abraçado, e ele tem que se sentir amado e protegido pelos pais e ser recompensado pelas notas, pelas lições. E o incentivo não pode faltar. Os pais têm que sorrir para ele, estar conivente com eles e defenderem o filho de todo e qualquer rótulo. O meu filho é um superdotado, ele não está motivado porque está sendo ensinado. Então tem que ter paciência com ele. E o meu livro dá todas as informações que o leitor terá imenso prazer em ler. Maravilha, Suzana. Olha, agora é só você mostrar essa belíssima obra, né? Está aqui à disposição de todos. Eu tenho certeza que os pais vão ter não é um livro de autoajuda, ele é um livro, um manual, um roteiro, para que os pais, na hora da dúvida de educar, ou mesmo na hora que não sabem o que fazer, vão encontrar aqui neste livro. Maravilha, Suzana. Nós agradecemos. Muito obrigada, Celso. Eu fico agradecida por ter o prazer de apresentar o meu livro. E sempre que quiserem, eu estou à disposição. No livro tem meu endereço, meu e-mail, tem o endereço também da editora. Fiquem à vontade para entrar em contato comigo.